E a gente comentou que nós somos os desfazedores da obra de Satanás. Todos nós aceitamos a Jesus, aceitamos, uau, reconheço o sacrifício de Jesus, morreu na cruz, morreu por mim, eu devia estar lá, mas eu não estou, Ele está lá no meu lugar, substituiu a minha vida, e com relação a isso, hoje eu posso estar na presença de Deus, usufruindo de todos os benefícios da salvação, de toda a graça de Deus que pode estar vindo sobre mim, a minha vida. Então eu sou profundamente agradecido, e eu tenho uma qualificação. Eu não sou simplesmente alguém que aceitou um padrão de conduta, eu não sou alguém que simplesmente aceitou um conjunto de regras de viver. Isso é religião, é ser religioso. Nós não somos religiosos, glória a Deus, aleluia por isso. Nós somos filhos de um Deus verdadeiro, um Deus autêntico, que qualificou-nos como aqueles que desfazem as obras de Satanás. Então, às vezes você querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, preparando ou não preparando, se estudando ou sem estudar, de uma forma ou de outra, andando ou parado, dormindo, deitado, trabalhando, onde você estiver, onde você colocar o seu pé, você é um desfazedor das obras de Satanás. Não tem como ser diferente, não adianta. Você pode até ficar aí quietinho, tal, mas eu não consigo ganhar ninguém, eu não consigo fazer nada, eu não consigo. Tudo bem, mas alguém fala para você, puxa vida, eu estou querendo me matar. Fala, meu, não se mata não, a tua vida vale muito, Jesus te ama. Pronto, desfez as obras de Satanás na vida daquela pessoa. Uau, então tudo vale. Qualquer detalhe da sua vida vale, tem muito valor, com certeza. Tem pessoas no nosso meio que tem uma atuação que move milhões, e tem milhões de pessoas, e tem outras que a atuação dele move uma pessoa. Na verdade, para Deus, tudo é a mesma coisa. Por quê? Porque Deus examina o coração. Então o coração daquele que move milhões é de uma forma, e o coração daquele que move um é de uma forma, e Deus está olhando os dois corações e pesando os dois corações, e para Deus tem o mesmo valor. Amém? Faz assim, ó. Aê, ô glória. Eu gosto desses gritos, é bom, viu? Efésios 4, 27. Pastor Paulo Barreto, aí completou, né? Efésios 4, 27. E não deis lugar ao diabo. Tem mais, é um versículo maior, né? Deixa eu ver. Ainda bem que eu estou com a Bíblia aqui, né? Efésios 4, 27. Meu celular está com vírus na bateria, o tablet, e ele complica um pouco. O 4:27, ele fala assim, 26:27, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. Não abra espaço na sua vida ao diabo. E a gente vê que esse diabo, eu não vou fazer apologia, não vou pregar sobre o diabo, mas assim, quanto mais nós sabemos as astúcias do nosso inimigo, mais nós temos como nos defender, e mais nós temos como atacá-lo, e desfazer as suas obras, beleza? É assim, né? Se você não conhece o inimigo, opa, aí não sei como fazer. De repente tem uma tropa de soldados, tem 1000 soldados, e tem o inimigo, aí tem os espias lá que vêm lá e falam assim, o general, o inimigo lá tem 10.000 soldados, todos plenamente armados, com o dobro de arma que nós temos, são 10.000, e nós estamos em 1.000. Se o Senhor não tiver por cobertura, quer dizer, ele vai ter um enfrentamento, com certeza ele vai perder, né? Não é assim? Não é assim? Então, quando nós conhecemos o inimigo, e nós sabemos os seus ardis, e sabemos que esses ardis já foram derrotados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual é o medo? Qual é o receio de estar enfrentando esse inimigo de cara?
Tem pessoas que subestimam o inimigo. Não, isso aí já está derrotado, é o seguinte, eu sou mais. Não, não é. Você não pode subestimar o inimigo, porque na verdade, ele é um gigante em relação a você. Agora, quando o Senhor Jesus estiver fazendo parte da sua vida e do seu compromisso, com certeza não é você que vai estar vencendo o inimigo, é você, mas com uma cobertura gigantesca, porque aquele que está em você é muito maior do que o mundo inteiro. Aleluia! Quando nós conhecemos isso, aí nós podemos enfrentar o inimigo. Mas, maravilha, vamos seguir aqui. Isso é um conselho para a igreja, e na verdade esse conselho tem um pouco a ver com livre-arbítrio. Eu não gosto muito desse tema livre-arbítrio, parece que o nosso Deus não é soberano, parece que Ele não define as coisas, tal. Mas, amém, vamos entender assim, não deis lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo, você vai ter uma vida retrógrada, uma vida que anda para trás, uma vida complicada, uma vida entrelaçada com coisa errada, né? O teu coração vai pender para coisas erradas, e não é para viver assim que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ter uma vida de vitória, e essa vitória é uma vida de conquista. Nós precisamos conquistar essa vitória, mas o Senhor já venceu, beleza, só que se você não tomar posse dessa vitória, esse vencimento do Senhor vai ficar num plano teórico, não vai ficar num plano prático. Para que ele seja um plano prático na sua vida, você precisa abraçar essa causa. Beleza? Sim ou não? Sim. Uau, então beleza. Então, já que vocês concordaram, aí a gente vai avançar um pouquinho. Vamos lá. Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o diabo tem cilada? Várias. E o diabo tem astúcia, ele é muito astuto. Então ele prepara as ciladas. Olha uma cilada que é muito fácil de pegar. Um peixe, por exemplo, tem eu não sei como é que é, samburá. Não é samburá. É uma armadilha que pega peixe. Então é um cesto grande, que tem uma boca, que tem umas pontas assim. Aí o peixe para entrar é fácil, né? Mas para ele sair, ele não consegue. Então ele entra e fica lá dentro. Aí depois vem outro, entra e fica lá dentro. E vem outro e fica lá dentro. Isso é uma cilada. Isso é uma armadilha que pega o peixe. Só que é uma boa causa, porque você pega o peixe e tal, não precisa pescar. Você pega esse peixe, vai lá, frita, come e tal. Amém, tudo bom. Mas quando você cai numa cilada dessa, meu irmão, você põe a sua vida inteira a perder. Você põe os seus parentes a perder. Às vezes a tua mãe, teu pai, às vezes teus filhos, às vezes tua esposa, marido, sei lá, as pessoas teu irmão, teu primo, um monte de gente que está olhando você, esperando você ter uma vitória, para eles se encorajar e também receber essa vitória. De repente você cai numa cilada dessa e pronto, aí a vida começa a dar aqueles nós, aquelas coisas, parece que você está andando para trás, aí é só arrependimento, e aí você começa tudo de novo, começa tudo do zero. Então o apóstolo Paulo, muito esperto, muito espiritual, um homem de Deus tremendo, poderoso, cheio de graça, cheio da glória de Deus na vida dele, ele já previu que você ia passar por isso. Ele sabia, nas gerações depois dele, que com certeza aquilo que ele estava escrevendo ia ser plenamente divulgado, como está sendo agora divulgado isso. Então não caia nas ciladas do inimigo. Vistam de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Então são ciladas. No nosso dia a dia, quantas ciladas nós enfrentamos, né? Mas vamos avançar um pouquinho lá. Aí, astúcia. O que é uma astúcia? É habilidade para enganar. Então o diabo, ele é astuto para enganar. Ele já começou lá com Eva. Ele já enganou Eva logo no começo. A primeira mulher do planeta, a primeira mulher já foi enganada. Olha só. E ele vem enganando. Então é engano. Ele trabalha com engano, né? Então ele desaparece. Então as obras dele ficam na frente dele. Aí você não consegue enxergar ele por trás das obras. Você acha que é coisa normal, é assim mesmo.
as coisas acontecem mesmo, essas dificuldades são normais, é assim mesmo, a gente tem que fazer o quê, né? Tem que aguentar, tal. E de repente você está sendo enganado. E é por isso que essa palavra está sendo dita aqui. E a cilada é o lugar de prisão, onde o diabo te espera. Então existe uma armadilha, às vezes não uma, mas existem várias armadilhas em volta de você, e o diabo está lá esperando você cair. Então assim, ele está preparado para que você caia, beleza? Repete comigo assim: ai, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Então o diabo, ele é mais rápido do que a luz, ele é ligeiro, muito esperto. Por quê? Ele é muito velho. Quando ele foi criado, o querubim lá junto com Deus, isso tem sei lá quanto tempo, triquilhões, muito tempo, e ele é muito velho. Ele participou da criação do homem, ele viu tudo, ele estava lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, ele estava lá filmando tudo. Então ele sabe o que passa no teu coração, ele sabe tudo, ele é muito esperto, muito velho, muito experimentado. E ele é muito rápido, então, e ele usa... Peraí, preciso que o raio água. Tá. Ele é semelhante à água, né? A água, você pode construir lá uma casa, tal. Se você não fizer um sistema de vedação muito bom, a água que vai caindo da chuva, ela vai infiltrando, ela vai entrando nas entrelinhas dos blocos, ela vai entrando. Então assim, você tem que fazer um trabalho muito bem feito. Na sua vida pessoal, tem que existir um trabalho muito bem feito, uma vedação muito bem feita, para que o inimigo, como água, não comece a entrar dentro da sua vida e comece a trazer infiltração. E essa infiltração vai comprometendo todo o alicerce da sua vida. E quando você menos espera, o alicerce que segura a tua vida, a tua postura totalmente definida já, ela começa a ficar abalada. Quando tem infiltração, começa a ficar tudo meio abalado. Começa a encher de bolor, começa a ficar esquisita a tua vida. Aí você não sabe o que está acontecendo, mas o que está acontecendo? Pois é, você não prestou atenção nas ciladas do diabo, que são às vezes muito sutis e muito delicadas, parece que não vai acontecer nada. Em 1 João 2,16, 1 João 2,16, o que ele fala? Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, eu tenho uma outra tradução, não provém do Pai, mas do mundo. Opa! Então tem 3 detalhes aqui, que você precisa prestar atenção, com muita atenção. Então a cobiça da carne, né? Ela tem a ver com a natureza humana. O homem, por exemplo, tem fome. Então nós nos alimentamos. Aí você é desesperado para comer. Então o inimigo sempre ele potencializa aquilo que nós queremos, né? Então tem fome. Então você quer comer, aí começa a comer, e aquele desespero, aquele pânico todo, começa a engordar, começa a ter problema, começa a desconjuntar o teu corpo, tal. É uma cobiça da carne, a carne está cobiçando isso. Uma outra coisa que a carne cobiça também, é essa brisa de estar com Deus, gostosa, né? É uma brisa que, assim, existe no ser humano, como é gostoso, que ele sentia aquela paz. Ontem de manhã, fui dar uma volta no campo, lá de manhã, era 5:30 da manhã, estava lá, comecei a chorar, que gostoso estar na presença de Deus aqui, que gostoso, que alegria, que bom que é isso. E o diabo, ele pega essa vontade de ter essa brisa e começa a impulsionar o cara com bebida, com droga, com alucinógenos, para ficar entorpecido, ficar todo
destoado, todo complicado, tudo bagunçado, são cobiças da carne, porque ele quer ter a brisa, mas ele não quer se sujeitar ao Deus da brisa, aquele que dá a verdadeira brisa. Então ele quer ter uma brisa, não importa de onde vem. Aí começa a beber, começa a encher a cara, começa a usar drogas. Então, sabe, tudo tem uma resposta. Aí o cara quer ter o prazer sexual normal. O prazer sexual é muito bom, está com a sua esposa, só que existem vários critérios. E o cara não quer os critérios, porque ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então esses critérios são muito fechados, são muito careta, são muito para trás, são muito retrógrado. Eu sou muito mais moderno, então eu não quero ter critério sobre os relacionamentos sexuais. Aí o cara começa a transar com todo mundo, começa a bagunçar tudo, e a vida começa a ficar totalmente bagunçada. É cobiça da carne. E às vezes até menos intenso do que isso, só o fato de estar namorando, de estar pegando na mão, tá aí um abracinho, um beijinho, tá um carinho, mais vai esquentando o negócio, não tem fim, é cobiça da carne. O que a gente tem que fazer? Fugir, fugir da cobiça da carne. Cobiça dos olhos, é outra atenção. Os olhos, ele não é fácil, o olho não é fácil, porque ele está lá, né? Eu estou aqui, eu estou olhando o teto, olhando o chão, estou olhando a carinha de vocês, estou olhando as paredes, estou olhando tudo aqui, vocês não estão nem vendo, eu estou vendo. É interessante, o olho é muito rápido. Aí você está na rua, aquele multidão de pessoas andando, então, teu olho, ninguém vai controlar o teu olho, é você que controla o teu olho, né? E a cobiça dos olhos é algo que o inimigo usa muito arduamente. Para quê? Para fazer você cair naquela cilada que ele tem preparado. Aí a menina bonita, tudo bem, é bonita, ela quer casar, tal, de repente vem lá uns galanzão, tal, é cobiça dos olhos, olha assim, príncipe encantado. E da mesma maneira o moço quer casar, tudo bem, é um impulso natural, né? Lógico, né? Nós fomos criados para o casamento, né? Seria bom que não casasse, né? Assim como Paulo falou, mas se você não pode se conter, então que se case. Então, como é que casar? Como é que faz? Tem que preparar, né? Tem que ficar bom, tem que estudar, trabalhar bastante, ganhar dinheiro, tal, para que uma pretendente de repente apareça no meio das multidões, né? Aí vem uma pretendente, mas aí o cara não aguenta ficar esperando, então ele vai atrás das pretendentes. Aí ele vê uma menina bonita, vem cá, e aí? Não, vamos aí. Que vamos aí? Vamos aí? Como assim? Vamos aí? É assim? Aí assim, na cabeça dele, ele não está nem aí, ele está, sabe, aquela coisa, ele quer uma mulher, quer uma mina do lado. Tem como ser diferente. E isso daí acaba sendo a cobiça, né? É cobiça da carne, a cobiça dos olhos, primeiro os olhos, depois vem a carne, e não tem fim isso daí. E tem a soberba da vida. A soberba da vida é o seguinte: você vai trabalhando, você vai estudando, trabalhando, você vai conquistando espaços, né, no meio social, você vai conquistando. De repente você é promovido, você consegue ser um empresário, consegue ganhar, comprar algum bem, começa a administrar algumas coisas que antes você não tinha. E aí a soberba da vida, o que é? Bom, Deus, é legal Deus, mas deixa que eu me viro. Eu sei de uma experiência de uma pessoa que trabalhava na Rede Globo. Era um homem crente, mas ele era um publicitário, assim, um homem gigante, assim, que tinha uma capacidade terrível, tremenda. E ele crente, aí ele falava assim, a oração dele era assim: Senhor, eu agradeço pelo emprego que o Senhor me deu, pela estrutura que o Senhor me deu, e eu te peço a tua bênção. Agora, deixa que o trabalho eu me viro. Eu quero a sua bênção, na minha casa, no meu lar, na minha saúde, agora o resto deixa que eu faça. Tá bom. Passou um tempo, não sei o que ele fez lá, eu sei que quase que ele vai para a cadeia, quase. Foi um negócio que ele fez lá, que eu não sei o que aconteceu, lá quase ele perdeu o emprego, mas saiu assim com a mão na frente e outra atrás. Aí ele caiu a ficha dele, falou: misericórdia, que deixa eu fazer nada, Senhor, faz tudo por mim, Senhor. Aí ele se arrependeu, aí Deus restaurou o emprego dele e tal, ele voltou ao normal.
Então, nós somos muito prepotentes, muito orgulhosos. O ser humano é muito orgulhoso. O ser humano quer se virar por si mesmo, por si próprio. E essa postura, com certeza, é cilada do inimigo. Se você está pensando isso, com certeza, para com isso. Não dá certo, não vai ter futuro. Com certeza não. De repente você tem lá uma posição muito legal, você estudou, tem um diplomão, não sei o que lá, lá na firma, de repente você colocou como, te colocaram como, sei lá, o encarregado, o gerente. Ela falou, opa, agora sim, deixa eu comigo, deixa que eu resolvo tudo. Não faz isso. Com certeza você vai levar uma invertida, com certeza, porque Deus te ama. Se você realmente é um filho de Deus autêntico e você tem a Jesus como teu Senhor e Salvador, com certeza as coisas que vão comprometer a tua vida, Deus vai arrancar. Ah, mas Deus não me ama, então Ele vai tirar o meu emprego? Ele, se precisar, Ele tira. Ele vai tirar minha saúde? Se precisar, Ele tira a saúde. É melhor você entrar no reino doente do que você não entrar. Amém, querido? Deus tem hora que tem que ser duro. Assim como você é duro com o teu filho, de repente o teu filho pega uma faca na mão e sai correndo com a faca. Você voa em cima do filho, Você dá uma bica nele para ele cair de boca no chão, para largar aquela bendita daquela faca. Não faz isso? Eu falo, não, aí não. Você faz qualquer coisa, para salvar teu filho. Assim é o nosso Pai. Ele vê você entrando em roubada, com certeza Ele vai ter uma atuação poderosa na tua vida. E às vezes essa atuação você não vai gostar, com certeza. Mas é o melhor que você tem. Esse é o nosso Deus, viu? Amém? Eu sei que comigo, nossa, eu acho que eu sou muito ruim, pelo amor de Deus, porque tudo é difícil. Tudo que eu quero fazer, meu Deus, eu invento qualquer... Pior que eu também só invento, né? Podia ficar quietinho lá no sofazão, também só invento coisa. Nós temos 3 partes. Nós somos espírito, alma e corpo. Amém? 3 partes. O nosso espírito, ele tem 3 partes. E tem uma parte que chama intuição. Essa intuição, eu estou falando de pessoas que vivem na presença de Deus, amém? O ímpio não entende nada disso, não adianta se querer explicar, não adianta. Então nós estamos falando para salvos, tá? Então as 3 partes do nosso espírito. O nosso espírito, quando aceitamos Jesus, o que ele fez? Ele deu vida no nosso espírito. Aquela vida que Adão tinha e perdeu com o pecado, nós ganhamos com Jesus, porque Ele eliminou as consequências do pecado na nossa vida, desde que haja arrependimento em nós, amém? Então nós não temos as consequências do pecado em nossa vida em evidência. Então o nosso espírito voltou a ter vida, e o nosso espírito acabou sendo a casa de Deus. Deus não mora na tua alma, Deus não mora no teu corpo, Deus mora no teu espírito. Beleza? Então tá, então a gente partiu de alguns pressupostos. Beleza, então o Espírito Santo mora dentro de mim. Um detalhe, o Espírito Santo, ele não se divide com Deus. Então, onde está o Espírito Santo, está Jesus. E onde está Jesus, está Deus. Se o Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo, você também é o templo de Jesus e você também é o templo de Deus. Então a Trindade inteira mora dentro de você. Deus está dentro de você. Para quê? Para que você tenha competência para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Amém? Você não está sozinho, meu irmão. Para começar, você tem uma big numa igreja do teu lado. Outra coisa, você tem a Trindade dentro de você. Outra coisa, você tem uma cabeça boa. Você tem um pensamento de Cristo. A sua mentalidade é de Cristo. Isso aí te qualifica. Que bom, que bom. Aí vamos lá, já estava falando do espírito, né? Então tá, intuição. O que é intuição? É uma área do nosso espírito que, independente das interferências, você recebe uma informação. Então, por exemplo, você entra num ambiente, você não conhece ninguém e tal, você entra assim, tem uma sensação estranha. Tem alguma coisa errada aqui, eu não sei o que é. Quem que já sentiu uma coisa assim?
Nossa, muito. Deixa eu ir embora. Você sabe mais do que eu, meu Deus do céu. A gente fica assim com uma sensação, tem algo de estranho aqui, eu não sei o que é, mas tem algo estranho. O que é isso? É intuição, é uma atividade do Espírito Santo no teu espírito, e o teu espírito transmite essa sensação para a tua alma, aí a tua alma fica, nossa, que esquisito, nossa, eu não sei o que é isso. Aí essas palavras, quem coloca é a tua alma, não é o teu espírito e nem o Espírito Santo, beleza? Então, a tua alma começa a colocar palavras na tua boca, você fala, nossa, tem algo estranho aqui, estou me sentindo estranho, não sei o que é, então vou orar, Senhor, em nome de Jesus, aí ele começa a revelar, começa a mostrar, começa a aparecer coisas, é tremendo o negócio. Então essa é a intuição. Existe a comunhão. Cutuca o teu irmão e fala assim, você é uma pessoa abençoada. Cutuca. Fala aí, fala para o outro também do lado, você é uma pessoa abençoada. Amém? Agora pergunta para quem te falou isso aí, fala, por quê? Por quê? Agora você responde para ele, porque você tem comunhão comigo. Uhul! Você tem comunhão comigo! E você é abençoado porque eu estou na tua vida! Oh! Glória a Deus! Vocês entenderam? Que todos nós somos importantes, que não tem ninguém que seja menos importante, todos nós somos importantes. Por quê? Porque nós temos comunhão, e essa comunhão é uma das áreas do nosso espírito, viu? Se entrar um ímpio aqui que nunca recebeu Jesus, com certeza ele não vai ter essa comunhão que nós temos. Ele pode ter amizade, pode ser legal, gentil, gente fina, educado, bom dia, tudo de bom, tudo bom, pode ser o maior gente fina do planeta, mas ele não tem essa comunhão. Essa comunhão é uma atividade espiritual, amém, querido? Isso vem de Deus, é Deus que motiva, que impulsiona o nosso espírito e Ele propicia essa comunhão com o nosso irmão. Porque nós somos totalmente diferentes. Eu tenho meu pensamento totalmente diferente. Eu sou muito diferente da minha própria esposa, muito diferente dela. Agora, imagine com cada um de vocês, somos totalmente diferentes. E o que faz nós estarmos juntos, nessa alegria gostosa, nessa paz gostosa, sentindo a mesma coisa, pensando a mesma coisa, entendendo a mesma coisa, compreendendo a mesma coisa, discernindo a mesma coisa? O que faz isso? É atividade espiritual dentro do nosso espírito. Glória a Deus. E a consciência, o que é? A consciência nos faz andar acima das regras. Às vezes você não sabe o que é, mas assim, eu não vou fazer. Você não sabe, de repente você não lembra da Bíblia, que ela falou alguma coisa a respeito daquilo, mas está estranho o negócio, está esquisito, eu não vou fazer, eu não vou entrar. O que é isso? É a consciência, e ela que leva você a ter um padrão de santidade diante de Deus. Amém, querido? Então você vê como é que nós somos protegidos, você vê? O Espírito, o nosso Espírito, ele contém dentro dele um potencial que é o próprio Deus, que todas essas atividades dele faz nós andarmos corretamente. E se você entra num caminho de pecado, é porque você quis entrar no caminho de pecado. Beleza? Não. Feiura. Isso é feiura, não é beleza, é feiura. Você começa a ficar feio. Porque agora você é lindo, maravilhoso. Todo mundo aqui é muito bonito. Olha, estou vendo aqui, meu, que visão gostosa. Isso é muito bonito. Mas se você entrar num caminho de pecado, com certeza você vai começar a ficar feio. E você não precisa disso. O Espírito, ele influencia a alma e qualifica, e a qualifica para servir a Deus. Então, o Espírito, o que ele faz? Ele influencia a alma. Então a nossa alma, ela é composta também por 3 partes, que é a nossa inteligência ou a nossa mente, né? A nossa vontade e as nossas emoções. Então são 3 partes que faz parte da nossa alma, né? E essa influência,
nós recebemos diretamente do Espírito sobre a nossa alma. E a influência do Espírito, um detalhe, é uma influência que não é em palavras, assim, então Deus falando assim: meu filho, eis que te digo, ande, caminhe na minha presença e você terá o melhor dessa terra. Deus não faz isso, com certeza não. Deus é um flash, ele é igual um raio, é uma coisa muito, muito rápida. Eu sei disso, teve uma vez, é igual um sonho, por exemplo. O sonho, você pensa que o sonho, você fica sonhando, não, o sonho é rapidinho, e aí nesse flash passa muita coisa. Às vezes você sonha que você está voando, você sonha que você está caindo, você sonha que você está jogando bola, você sonha que um monte de coisa, está dirigindo o carro, e aquela, parece que são horas e horas e horas e horas, mas essas horas e horas acontecem num flash, assim, ó. Sabe o que eu sei disso? Quando eu era menino, eu dormia num beliche, né? Então meu irmão embaixo e eu em cima, né? Beleza. Aí um belo dia, eu caí do beliche, eu caí. Aí não sei que eu me virei lá do errado, enquanto eu estava caindo, eu sonhei que eu estava caindo num poço, e eu me lembro desse sonho até hoje, e tinha lá os tijolinhos, antigamente, hoje é concretão, né? Mas na época fazia de tijolinho os poços, eu sou velho, né, velho? Presta atenção, né? E eu olhava aqueles tijolinhos passando assim, eu caindo assim, e eu virava, aí eu olhava para baixo, via aquela água crescendo, assim, eu chegando. Isso demorou um tempão, um tempão. Foi o tempo que eu levei para cair. Isso levou menos de um segundo, com certeza. Pum, foi assim. Percebe? E eu passei muito tempo sonhando, até que estou no chão. Ai, meu Deus do céu, terrível. Então é assim, Deus fala com você num flash. Aí a sua mente, que já é uma mente de Cristo, você agora tem a mente de Cristo, mas nós temos a mente de Cristo. Paulo fala isso. Então essa mente, que já conhece os desígnios do Senhor, conhece a palavra, quanto mais você conhece a palavra, mais você consegue interpretar aquilo que Deus está falando no teu coração, na tua vida, na tua alma, aquilo que Deus está passando de informação para você, você começa a interpretar. É por isso que fala assim, mas você é cheio de revelação. Então, a revelação, ela se processa assim, você conhece a palavra, e Deus começa a passar os negócios, falar, na palavra está assim, na palavra está assim, na Bíblia está assim, uau, é assim, uau, eu não estava entendendo esse texto, nossa, que legal, uau, revelação. Opa, mas de onde vem a revelação? Vem do próprio Deus, dentro de você, passando as informações para a tua alma. Beleza? Sim ou não? Vocês estão entendendo ou está enrolando muito o negócio? Está entendendo, né? Beleza. Então vamos lá. Aí a alma, ela... Assim, existem quatro sinais de que isso realmente Deus está fazendo na tua vida. Tem trazido revelação. Quando a pessoa conhece pouco a palavra, então é pouca revelação, porque ela investiu pouco no conhecimento da palavra, ela investiu pouco em ler a palavra, investiu pouco em estudar a palavra, ela não está fazendo, universidade da vida, ela não está fazendo nada, não está estudando nada, então ela fica limitada. Aí Deus, um monte de revelação, mas você não consegue entender. Um monte de revelação, você só entende proporcionalmente aquele nível de conhecimento que você tem da palavra. Beleza? Então quando você conhece bastante a palavra, leu bastante, comparou o texto, decorou o versículo, uau, nossa, eu compreendi um monte de coisa. Aí Deus começa a trazer as revelações, porque existe um ambiente dentro de você, na tua cabeça, um ambiente favorável para que a revelação de Deus comece a se estabelecer dentro de você. E aí você começa a ser uma pessoa cheia da revelação, porque tem muita palavra, tem muita coisa de Deus aí dentro de você. É isso aí. E isso daí cada vez se qualifica mais. Aí você começa a ver as astutas ciladas do inimigo. Isso aí começa a ficar muito notório para você. Você vê não só na tua vida, mas você começa a perceber isso na vida dos outros. E você começa a ajudar. Um papo seu muda a vida das pessoas.
Amém? Porque você sabe exatamente onde que a pessoa está caindo, onde que ela está se envolvendo, onde que está o erro, porque a revelação de Deus está fazendo parte de você. Tudo que você pensa, tudo que você fala, da maneira como você age, tudo isso revela que Deus está poderosamente atuando dentro de você. Amém? E isso tudo depende de você, não depende de Deus. Deus já fez a parte dele. Quando ele morreu da cruz, ele falou: está consumado, está tudo resolvido, tudo. Esse nível de revelação está resolvido. O nível de perdão está resolvido. O amor dele por você está resolvido. Não tem mais o que fazer. Agora é a sua atuação que vai trocar exatamente o destino da sua vida. Amém, queridos? Nós estamos falando aqui de alguns detalhes. Essa influência do Espírito Santo dentro da sua vida, dentro da sua alma, ela tem algumas características. Primeiro, ela gera vida, porque Deus é vida, Deus é autor da vida, e toda a atuação de Deus vai gerar vida dentro de você. Amém? A atuação do inimigo é exatamente o contrário, gera morte. Aí o líder fala assim: então, vamos tal hora fazer tal coisa, tal, vai ser tremendo. Tal. Quer saber de uma coisa? Não vou não. Gerou morte. Não vai não, por quê? Tem algum motivo? Tem alguém doente que ele precisa socorrer? Tem alguém com a perna quebrada para ele levar para o pronto-socorro? Tem alguma coisa que ele precisa? Não, não tem nada para fazer, ele vai ficar em casa vendo televisão. Então essa atuação, não vou, gerou morte. E aí ele perdeu aquele fluir da vida. É interessante isso, a gente começa a perceber em João 6,63. É João 6,63. Yes! Lucas João. Parou lá, né? Às vezes trava, né? Isso é... 6,63. Está lá? Ele fala assim: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. É isso aí. Então as palavras que ele disse são as mesmas palavras que o Espírito Santo está falando para a tua alma, nesse flash que nós comentamos. É a mesma palavra. Amém? Então, e essa palavra, o Espírito dá vida, ele fica dando vida para você, ele fica dando vida, entregando vida, e aí as circunstâncias vão tirando a vida, as preocupações, as contas para pagar que você não tem grana, a circunstância complicada, não sei o que, ela virou a cara para você, começou a discutir, não sei o que lá, isso vai tirando vida, e Deus dentro de você, dando vida, recebe mais vida, e mais vida, é vida em abundância. Então é um tira de um lado e enche do outro. E Deus é uma fonte inesgotável. Deus não termina. E o diabo vai perdendo força, porque você vai ganhando vida cada vez mais intensamente. Oh glória, tremendo. Então a influência gera vida. Ela aumenta a nossa fé. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É uma outra tradução, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aí vem a fé, aí tá. Quando você está lendo a Bíblia, você está ouvindo Deus falar, beleza? Por quê? Porque o Espírito Santo está ali dentro de você, trazendo as informações, gerando vida em você. Você está lendo a palavra, mas eu estou lendo, não estou ouvindo. Tudo bem, mas você lá dentro, você está recebendo o Espírito e você está ouvindo Deus falar. Porque é a mesma palavra, meu irmão. Não é nada diferente, é tudo igual, é a mesma coisa. Então, ela aumenta a nossa fé. A nossa fé aumenta quando ouvimos Deus falar. Beleza? Não adianta ficar pedindo: Senhor, eu quero aumentar a minha fé, Senhor. Então, em vez de você ficar orando e pedindo para Deus aumentar a fé, pega a Bíblia e começa a ler.
começa a estudar a Bíblia, começa a pesquisar a Bíblia. Poxa, eu não estou entendendo, viu? Como Deus criou o homem, não sei o que lá, não tinha ninguém, de repente Caim matou Abel e fugiu e foi lá para uma cidade já montada. Como é que funciona esse negócio? Eu não estou entendendo, a Bíblia é meio esquisita. Tal. Aí desanima, porque você não entende na primeira, aí desanima. Aí fica assim, então saber de uma coisa, o pastor falando lá tá bom, é igual, tem um pessoalzinho que a gente conhece, que ele falava assim, não sei por que vocês ficam tanto com a Bíblia assim, você vai lá, aí o padre vai lá e fala um monte de coisa, pronto, ele já vai lá, te dá tudo mastigado, não precisa ficar lendo, toda hora lendo, para quê? Né? Então, é uma voz maligna essa, com certeza. A influência desse Espírito Santo dentro de você, mandando essas informações, faz uma outra coisa interessante, ela muda o teu comportamento, amém? Por que muda? Por que consegue mudar o comportamento? Porque você sai de um plano teórico, de conhecimento da palavra na teoria, e você começa a entrar numa compreensão da palavra, você começa a compreender a palavra, que envolve uma visão tridimensional da palavra, não só altura e largura, mas altura, largura e profundidade. E isso daí começa a mudar o teu comportamento, porque você sabe concretamente como é que funciona esse mundo espiritual. Não é mais um plano teórico, porque você vai falar de anjo, você vai falar de potestade, de principado, mas não estou vendo nada. Para mim isso é um plano teórico. Então tá, você vai conversar com o ímpio, é um plano teórico. Mas você vai conversar com alguém que vive essa realidade, o cara, com certeza, ele tem certeza do que ele está falando. Por quê? Porque Deus revela, e Deus mostra, e Deus prova que isso é verdade. Amém? Glória a Deus. Então, mudança de coisa. Aí o teu comportamento começa a mudar. De repente você está habituado a fazer um negócio, aí o Espírito Santo já te falou algumas coisas, você já viu na palavra, já deu aquela concordância, falou, nossa eu estou totalmente errado, meu Deus, Senhor, Pai, me ajuda, Pai, misericórdia da minha vida, quero mudar, não aguento mais ser assim, eu vou mudar, em nome de Jesus, eu não sou mais o mesmo, eu sou um novo homem, aquele velho homem já morreu, agora eu sou uma nova criatura na presença de Deus, não quero mais, Pai, me ajuda, com certeza você vai ser ajudado. Com certeza, amém? Então ela muda o teu comportamento e faz nós vencermos a tentação. 1 João 3,8. 1 João 3,8. Lembre-se, nós estamos ainda falando da informação do Espírito para nós. 1 João 3,8. Está lá? Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, aquele que pratica o pecado é do diabo. Peraí, mas a Bíblia fala também que aquele que fala que não peca é mentiroso. Então peraí, a Bíblia entrou em contradição? A Bíblia fala que quem peca é do diabo. E ela fala que eu não posso dizer que eu não peco, porque senão eu sou mentiroso. E mentiroso já é um pecado. Então, eu não tenho saída. Então, eu sou um pecador, então eu sou do diabo. Espera aí, calma lá. Vamos desmiuçalhar um pouco a palavra para a gente entender o que ele está dizendo. Quem que peca? O espírito, a alma ou o corpo? Quem peca? A alma. A alma peca? E o corpo? O corpo também peca? E o espírito? O espírito não peca. O nosso espírito não. Sim, a Bíblia fala que o nosso espírito já está pronto. Então ele está pronto, ele está ok. Muitos têm um espírito infantil ainda, precisa crescer, mas ele vai aprendendo, vai lendo, vai estudando, beleza, então o espírito está isento disso. O nosso corpo, o nosso corpo é a carne, ele vai ter uma mudança, uma mexida no corpo, lá na frente, não é agora. Agora não, agora, no momento presente,
Deus está trabalhando com a nossa alma, não com o nosso corpo e nem com o nosso espírito. No nosso espírito, Ele atuou no passado, quando aceitamos a Jesus. Aí foi uma atuação tremenda do Espírito Santo nos motivando a conhecer Jesus. Aí, Senhor, eu quero o Senhor. Se converteu. Uau, nasceu o Espírito, Ele veio e fez morada, pronto. Isso resolveu lá no passado. Eu já tenho 41 anos que isso aconteceu comigo. Então foi lá no passado. Lá na frente, depois lá do arrebatamento, tá, nós vamos ter uma transformação do nosso corpo, porque o nosso corpo peca, nós pecamos. Agora, o trabalho de Deus agora, a atuação de Deus está sendo na nossa alma. Então a nossa alma peca nos momentos que nós estamos distante do Senhor. Porque a alma, ela tem um vínculo tanto espiritual como carnal. E a Bíblia fala que o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito, para que você não faça o que você quer fazer. Efésios. O espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. O que é isso daí? É uma disputa na alma, é uma guerra na alma. A sua alma é o que vai definir quem é você. São as suas decisões que vão definir quem é você. Se você, quando tiver os estímulos carnais, você optar pela carne, você vai ficar longe do Espírito. O Espírito pode esgoelar, você não vai ouvir, porque você está longe. Você optou pela carne, você preferiu a carne. Mas, no outro ponto, você prefere as coisas de Deus, você fica do lado de Deus. Eu quero Deus, eu quero vigília, eu quero, estar na presença de Deus, lendo, orando, comunhão com os meus irmãos. Começa a ficar longe da carne. Aí a carne fala assim, vamos lá tomar uma cerveja, sair com umas minas. Aí eu falo, nossa, estou ouvindo uns negócios meio nada a ver, meu. Eu estou aqui com Jesus, eu não quero sair daqui. Então a nossa alma é que nem um pêndulo, ela vai para um lado e vai para o outro, né? E a nossa carne é potencializada pelo diabo, e o nosso espírito é potencializado pela presença de Deus, beleza? Então, quem é que peca? É a nossa alma, quando nós queremos pecar, usando o nosso corpo. Isso daí é influência do diabo, isso é do diabo, mas Deus vai cuidar do nosso corpo, lá na frente, com certeza, amém? Quando nós seremos arrebatados, e nós subiremos com o corpo transformado. Aí acabou já todo o tormento, toda a doença, toda a pressão, todo o desânimo, acabou tudo, porque esse corpo transformado vai reinar com Jesus lá na frente, amém. Então vencemos a tentação. Agora a alma ela tem a mente, a vontade e a emoção. E o corpo, ele tem 5 sentidos, que é a audição, olfato, paladar, tato e visão. E a alma, ela capta esses impulsos para estimular suas 3 partes. 1 Coríntios 2,16. Vamos lá. 1 Coríntios 2,16. Que ele fala: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Então, meu irmão, você não tem desculpa não, viu? Não adianta, mas eu não sabia. Não sabia? Não sabia coisa nenhuma, velho. Você sabia. Você sabe tudo, não adianta. Porque você tem a mente de Cristo, beleza? Então nós como detentores da mente de Cristo, nós temos toda a competência para saber todas as coisas. Às vezes você está numa situação, de repente uma situação, que você nunca enfrentou uma situação igual. E aí você não... E aí, o que eu vou fazer? É igual o Neemias, por exemplo, quando ele se deparou lá com o rei falou assim: por que você está triste? Dependendo da resposta dele, ele ia morrer. E a Bíblia fala que ele orou e já respondeu para o rei, imediatamente. Agora, que oração foi essa? Foi né? Senhor misericórdia, então, é o seguinte, meu povo está lá, sendo assolado, então vai lá ajudar teu povo. Mas ele orou antes. Que oração, meu! Fico imaginando o rei lá. Neemias, você está muito triste. O que foi que aconteceu com você? Né? E ele orou e respondeu para o rei. Tremendo isso, né? E às vezes a gente não sabe o que fazer. E Deus, na hora, te dá a resposta, te coloca as coisas. Então a gente sabe de todas as coisas.
Beleza? Então o diabo quer ocupar espaços em nossa vida, né? Por meio... Então ele tem vários elementos, como ele cativa, né, a nossa vida usando esses elementos. Primeiro, o sexo. Ele nos faz... O sexo é bom, ele nos faz encher a terra, porém, com alguns critérios. O sangue nos purifica. Hebreus 9:12. Hebreus 9:12. Vocês têm a lista aí, já vai preparando já, porque assim a gente não perde mais tempo. Hebreus 9:12. Tá tudo na ordem. Já? Hebreus 9:12. Não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então Jesus entrou nesse lugar e ele nos levou juntamente com ele, porque nós estamos crucificados juntamente com ele e nós ressuscitamos juntamente com ele. Isso que fala em Gálatas 2:20. Então, nós temos uma posição agora, como ele desfaz as obras de Satanás, nós também desfazemos, somos iguais a Jesus, claro que em outra proporção, mas somos iguais, temos o mesmo ritmo, o mesmo nível, a mesma forma de andar, a mesma forma de pensamento, igual a Jesus. Então, o diabo, ele usa o sexo para distorcer as coisas, né? E a gente fica sabendo de cada aberração sexual que as pessoas fazem por aí, que assim, é inacreditável. Caso de pedofilia, tem até um cara que ele se apaixonou por se apaixonou por uma árvore, ele abandonou a mulher dele, pegou uma furadeira, fez um furo na árvore, e ele tinha relação sexual com a árvore. Eu fico até constrangido de falar isso aqui, mas agora me fala, Deus está nisso? Sim ou não? Não está. São distorções, ele vai distorcendo as coisas. Que coisa louca isso. Então, através do sexo, através do poder, Eva foi tentada na questão da autoridade. Gênesis 3, 5 e 6. Gênesis 3, 5 e 6. Gênesis 3, 5 e 6. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E o 6. Quanto à mulher, viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Isso foi uma questão de autoridade, né? Ela pensou que ela ia ficar assim como Deus. Olha só, que deturpação, né? Que engano, que mentira, né? E com relação ao dinheiro, João 12:6. Dinheiro também é algo que pega. João 12:6. Olha lá. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa. Está falando de Judas, pela bolsa de dinheiro. Então, ele está falando de Judas. Então, o dinheiro é algo que pega muita gente, né? Tem muita gente que não, porque é fiel no dízimo, ele não quer ganhar mais, porque ele sabe que se ele ganhar mais, ele vai ter que aumentar o dízimo. Sim, eu conversei já com gente assim. Falou, não, deixa eu ganhar meu salarinho mesmo, porque se eu aumentar, eu vou ter que aumentar meu dízimo. Olha, que pensamento, além de tudo, é burrice. O cara ganha 1.000, dá 100. Ele ganha 10.000, ele dá 1.000, sobra 9.000. Mas ele não quer, porque eu vou dar R$1.000. Como assim? É assim. O que é isso daí? Atividade maligna. Deturpando as informações, é isso aí. Então foge até da lógica, o cara fica até meio burro, porque Deus, ele é muito coerente, ele é proporcional. Você ganha pouco, dá o dízimo é pouco. Você ganha mais, aumenta o dízimo, vai aumentando. Não é assim? É tranquilo, né? Mas não, tem as pessoas que... o dinheiro, né? Então Judas deu lugar ao diabo, e esse o venceu.
Lucas 22, 3, ele entregou Jesus, né, por 30 moedas de prata. Então ele, ganancioso, querendo o dinheiro, 30 moedas de prata, vendeu Jesus, entregou Jesus e recebeu o dinheiro. Depois ele foi se matar. Nem precisa abrir isso daí. Então Satanás encheu, entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. É isso aí. Né? Então a gente vê que a questão de dinheiro também é algo assim muito, muito terrível. E como damos lugar ao diabo? Primeiro, vivendo no pecado. Se você acha que o pecado faz parte da sua vida, então, assim, reformula a estrutura do teu pensamento, reformula a sua vida, porque não é assim. Vai dar pau, não vai dar certo. Deus não se agrada disso. Deus se agrada de pessoas constantes na presença dEle, que reconhecem os seus erros. Ninguém é perfeito, meu irmão. Ninguém é top. Você pode ter lá um presidente de uma igreja, a igreja com 1 milhão de membros, cara todo avivado e tal. Tem alguma coisa errada? Com certeza tem. Se ele não se arrepender, com certeza ele vai para o chão. Porque Deus não suporta pessoas com pecado. Então, reformula a tua vida. Se tem alguma área que não está bem, coloca na presença de Deus. Não custa nada. Eu sei que faz parte do cristão se arrepender dos pecados. Isso faz parte. É uma das nossas rotinas. Viver em arrependimento. Quando você acorda de manhã, Senhor, eu me arrependo, Pai. Mas do quê? Você não fez nada ainda, nem lavou o rosto ainda, então, mas eu já me arrependo. Se eu tiver alguma atuação incorreta, Pai, me perdoa, Pai, porque eu quero viver na Tua presença. Quando você começa o dia nessa posição, com certeza, você vai ter uma vida abençoada, naquele dia. Beleza? E se cometeu algum erro, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se você confessa ao Senhor, com certeza, Ele vai te perdoar, com certeza. Vivendo no pecado e deixando a casa vazia. É Lucas 11, 25 e 26. Lucas 11, 25 e 26. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. E 26. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Irmão, aquele que está de pé, presta atenção para não cair. Quem está de pé, olhe que não caia. Não tem ninguém bom, viu? Não tem ninguém, não, pode deixar comigo que eu seguro as pontas. Não faça isso, não é um bom sinal. O sinal é o seguinte: Senhor, misericórdia para mim, Pai, me mantenha na Tua presença. É essa a posição, amém? Amém, querido? Amém? Vocês estão entendendo o que nós estamos falando aqui nessa noite? Vocês estão discernindo que você não é coisa alguma sem Jesus na tua vida? Você não é nada, você não consegue fazer coisa nenhuma. Você pode ser uma pessoa muito bem letrada, você pode ser um estudioso, você pode ser um bom profissional, você pode ser um bom ferramenteiro, você pode ser um bom motorista, um bom cozinheiro, uma boa cozinheira, você pode ser um bom marido, um bom esposo, pode ser um bom filho, pode ser um bom em muitas coisas, mas sem Jesus você não serve para coisa nenhuma, você não presta para nada. Se tirar Jesus da sua vida, as obras de Satanás vão tomar conta da sua vida. Presta atenção, que isso é verdade o que eu estou falando. Você foi criado para desfazer as obras de Satanás, mas para isso você precisa ser a casa de Deus, totalmente ornada, varrida e cheia da presença dEle, cheia do Espírito. Amém? Glória a Deus. E você pode viver assim, é possível. Oh! Aleluia. Beleza. E como não dar lugar ao diabo? Sexo. Atende às necessidades filosóficas, psicológicas e espirituais, mas devemos fugir dos desejos da mocidade. Amém? Fugir dos desejos da mocidade. Então, às vezes, abrir mão de algumas coisas vale a pena. Às vezes, engolir sapo vale a pena. Tem hora que uma postura radical, as pessoas em volta de você podem ficar escandalizadas.
Esse cara ficou louco, onde já se viu tomar tal postura? Mas você sabe as coisas futuras que vão acontecer, você sabe. E as pessoas que te condenam não sabem. Então eles falam, o cara é meio religioso, é meio doido, é meio esquisito, é meio estranho, é meio ET. Mas melhor ser ET e reinar com Cristo durante lá um bom tempo, do que você ir para o inferno. Amém? Nós já falamos sobre isso. Beleza. Então, sexo. O poder é dado por Deus, não é mérito. Então, se você tem alguma autoridade aqui nessa terra, com certeza, o nosso Deus, Ele constitui reis e Ele destitui reis. Ele constitui autoridades e Ele destitui autoridades. Ele coloca chefias na mão das pessoas e Ele tira chefias das mãos das pessoas. Amém? Ele coloca as pessoas como líder em alguns lugares e Ele tira pessoas como líderes de alguns lugares. Então Deus faz esse mover. Ele tem poder para isso. Ele é criador da vida. Ele mantém a terra. Ele mantém a sociedade. Todas as coisas caminham para o fim que Ele determinou que acontecesse. Nada sai da vontade de Deus. Não tem um Hitler da vida que mate um monte de judeus que Deus não tenha permitido que ele tenha feito isso. Não tem um Bin Laden que sai explodindo um monte de coisa aí que Deus não tenha permitido. Mas como Deus é assim? Pois é, o nosso Deus, Ele é muito mais amplo, muito mais abrangente, muito mais gigante do que nós suponhamos, do que nós imaginemos, do que nós pensamos. Então, o nosso Deus é assim. Comece a estudar a soberania de Deus, você vai, com certeza, cair o teu queixo. Deus é tremendo. Então, diante de um poder desse, muito melhor você ser obediente, ser humilde, pedir perdão dos seus pecados e ter uma nova vida com Cristo. Amém? Amém? É muito melhor, velho. E por fim, o dinheiro. O desejo de riqueza é maligno. Então, o desejo de riqueza, você quer ganhar dinheiro. Tem uns camaradas que só querem ganhar dinheiro, né? Querem encher o bolso de dinheiro. Mas para quê, né? 1 Timóteo 6, 9 e 10, para terminar. 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. É isso aí. Então, para você ter muito dinheiro, você precisa pagar um preço. E o preço, às vezes, é mais caro do que você imagina. Às vezes você acaba perdendo aquilo que você tem de bom na presença de Deus por causa de dinheiro. Então, não é bom, não é um bom caminho. Isso é cilada do inimigo, cilada maligna. E para fechar, Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 é o último versículo. Que é o que a gente tinha comentado lá, né? Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém, querido? Vivam pelo Espírito ou em Espírito e jamais vocês satisfarão os desejos da carne. Então é assim, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Se vocês tiverem essa opção pelo Espírito, com certeza a vitória vai fazer parte da vida de vocês. Amém? Amém? Então, assim, na verdade é muito simples. E a gente começa a complicar as coisas, mas é muito simples. É muito digestivo. O Evangelho é muito tranquilo. Agora, nós complicamos o negócio. Mas eu acho que não é bem assim, não sei o que. Aí você começa, sabe, com muita coisa e na verdade não há necessidade. O Senhor Jesus, Ele tem confiado a nós, né, a nós como pessoas individuais,
e a nós, como a sua igreja, Ele tem confiado atribuições individuais, algumas, e como igreja, algumas atribuições. E essas atribuições, elas ficam evidentes em nossas vidas quando nós andamos em espírito. Quando nós optamos, vocês lembram que eu falei da alma, né? Que ela pode ir para a carne como para o espírito, né? Se você pegar a tua alma e jogar ela para o espírito, tudo, então você vai ler, vai estudar, vai orar, vai clamar, vai ter uma vida de comunhão com a igreja, vai viver bem na presença de Deus. Com certeza você vai começar a ter os benefícios da salvação, e são muitos benefícios. Uma, que você vai ter uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia de fogo, né? O ardor do Espírito Santo, cheia de revelação, cheia da bênção de Deus. Onde você colocar a tua mão, você colocar o teu pé, as coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a receber a presença de Deus ali, porque você, na verdade, acabou sendo um grande emissor. Você emite, né? Você transmite, você faz com que as pessoas recebam um pouco da presença de Deus, mesmo sem falar nada, mesmo sem ficar, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, as labaredas do fogo do inferno vão queimar, vão sapecar a tua vida. Você não precisa ficar tanto assim. Só a tua vida de testemunho já é o bastante para as pessoas falarem, meu, tem alguma coisa estranha com essa pessoa. Eu acho que você deve ser evangélico, no mínimo, né? No mínimo. Vira e mexe acontece isso comigo. As pessoas vêm, meu, você tem alguma coisa diferente, não sei o que é. Eu falei, então, fique sabendo, Jesus mora na minha vida, é o Senhor da minha vida. Eu sou do Senhor, eu sou da célula, eu sou da pegada, eu sou de Jesus, eu oro, eu clamo, é isso aí, meu. Então, essa é a opção melhor que você tem na sua vida. E se você tem alguma coisa que pega a sua vida, que ainda atrapalha a sua vida, alguma coisa que ainda não está bem, que você precisa de uma oração, queria que você viesse aqui, vamos orar, vamos clamar. Nós estamos juntos, meu irmão. Ninguém está aqui querendo dar uma de bacana, não. Nós estamos juntos. Eu também tenho um monte de coisa que eu preciso resolver ainda na minha vida. E com certeza Deus vai fazer uma grande obra entre nós, com certeza. E já está fazendo, viu? Já está fazendo. Ah, Jesus. Oh, Deus. Ah, Jesus. O Senhor nos deu uma qualificação muito poderosa. Como que nós podemos desfazer as obras de um gigante do mal, que é o diabo? Como que nós conseguimos fazer um negócio desse, meu irmão? É que a gente não consegue visualizar. Mas se você tivesse uma visão espiritual aberta, e você conseguisse enxergar esse mundo tenebroso, meu, você não aguentaria. Por isso que Deus não deixa você ver, porque você não aguentaria. O moço de Eliseu ficou apavorado, porque ele viu lá um exército indo contra eles, e falou assim, e agora? Aí ele falou assim, Senhor, abre os olhos dele para ele ver. Quando ele viu um mundaréu de exército, ele falou, nossa, agora sim, né? Nós temos um grande exército, gigante ao nosso favor, mas ao mesmo tempo nós temos também exércitos contra. Na verdade nós estamos numa guerra, é uma guerra ferrenha, é uma guerra onde o inimigo quer nos matar, ele veio para matar, roubar e nos destruir, e ele vai fazer tudo o que ele puder para que isso aconteça na nossa vida. Às vezes a gente vê pessoas que vêm aqui, aquela alegria, aquela pegada, tal, de repente, cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Não está mais. Por que não está mais? Porque deixou ser levado.
não precisava, mas deixou. Vem lá uma informação errada, vem um sentimento contrário, vem uma mágoa, alguém fala alguma coisa meio áspera com ele, às vezes o líder dá uma repreensão, cuidado meu, presta atenção, e ele, esse líder também não quer nada com nada, não sei o que lá, também não estou nem aí, pronto, vai para o mundo. Meu Deus do céu, que terrível que é isso. Quem está de pé, olhe que não caia. Quem está na presença de Deus, presta atenção. Nós não podemos vacilar de forma nenhuma. É muito fácil cair. Ao mesmo tempo que nós somos gigantes na presença de Deus, ao mesmo tempo que nós derrubamos toda a muralha, que nós avançamos, ao mesmo tempo, nós somos tão frágeis. E quando nós vivemos, é por isso que uma das áreas de atuação tão poderosa na nossa vida é a comunhão. Isso faz com que nós sejamos indestrutíveis. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. As portas do inferno podem prevalecer contra você individualmente, mas se você estiver atrelado na igreja do Senhor, contra você ela quebra, ela cai, ela não se sustenta. Querido, querida, vamos ficar esperto, prestar atenção na nossa vida. Quanto mais comunhão nós temos, mais força nós temos. Quanto mais pensamos igual ao nosso irmão, mais mantemos essa unidade que a presença de Deus manifesta em nossas vidas. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Vamos assumir um compromisso aqui. Pai, eu quero clamar, Senhor. Nós clamamos aqui, Senhor. Ah, Deus. Eu sei, Senhor, que muitos aqui, Senhor, muitas vezes ficam desanimados, Pai. Ficam desmotivados, Senhor, porque a luta é gigante, Senhor. Às vezes o inimigo, ele nos engana, dizendo que não é tanto assim, não precisa de tanto, não precisa orar tanto, não precisa ler tanto a Bíblia assim, dá uma lidinha aí uma vez ou outra. Muitas vezes, Senhor, nós somos enganados, Senhor, nesse aspecto, Senhor. E eu quero, Senhor, agora, com a autoridade que o Senhor tem colocado em nossas mãos, não eu sozinho, mas toda a tua igreja aqui nesse momento, Senhor, nós agora, Senhor, levantamos a nossa mão, Senhor, nós levantamos a nossa mão e nós tomamos posse, Senhor, de armas espirituais agora, Senhor, para derrubar, para destruir todo intento de Satanás contra essa igreja, todo intento de Satanás contra as vidas individuais, contra as pessoas dessa igreja. Nós, Senhor, destruímos agora, Senhor, todo estratagema maligno, Senhor, preparado para a nossa destruição. Nós quebramos, porque o Senhor tem nos dado autoridade para isso, porque nós somos desfazedores das obras de Satanás. E agora nós destruímos essas obras em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que o desdobramento disso, Senhor, pode ser terrível. Talvez nós percamos algumas coisas, talvez nós percamos alguns benefícios, mas pouco importa. A nossa vida, Pai, o único valor que ela tem é quando nós mantemos, Senhor, ela na Tua presença, Senhor. É o único valor que ela tem, Senhor. As outras coisas, Senhor, são atribuições que pode vir, que pode ir. E nós agora, Senhor, nessa noite, nessa tarde, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, Senhor, com nosso coração arrependido, Senhor. Muda a nossa vida, Pai. Aquilo que não está bem, Senhor, em nossas vidas, Senhor, faz mudar, Senhor. Altera, Senhor, muda a nossa consciência, Senhor. Muda a nossa postura, Senhor. Nós queremos Te agradar, queremos Te engrandecer, queremos louvar, adorar a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.
Amém, Jesus. Amém.